Você é um artista famoso e encontra uma mulher com uma beleza diferente, mas existe alguma coisa de errado com ela, pois as pessoas estão dispostas a matar por sua beleza. Fala pessoal, como prometido, agora teremos vídeos com mais frequência. E para quem não me conhece, eu sou o EF, então hoje estaremos recapitulando mais algumas histórias do anime Junji Ito Collection. E claro que hoje terá coisas bizarras, né? Agora pega seu pincel e me responde essa pergunta: você pinta como eu pinto? O nome da nossa primeira história se chama Ponte, e ela começa mostrando Kana, uma jovem bem-sucedida que mora na cidade grande. E ela vai visitar sua avó, pois ela tem estado com medo de morar sozinha desde que seu marido morreu. E o episódio já começa mostrando ela andando para um lugar afastado e depois descendo e tendo que andar pelo meio do mato. E não preciso dizer que isso nunca é uma boa ideia, a não ser que você seja o Saci ou o Curupira. Kana consegue avistar a casa da sua avó do outro lado de um rio, então quando ela está atravessando a ponte, aparece um senhorzinho de branco e todo pálido, sendo que já eram mais de meia-noite, o que seria estranho. Então ela chega perto para perguntar quem era e se por acaso era um amigo de sua avó, e ela diz para ele continuar visitando, pois ela estava se sentindo muito sozinha. E agora a cena troca, eu me senti em Resident Evil, pois quando o bicho vira, quase que paga um plano dentário para ele, pois esse aí teve uma gengivite séria. Ela chega na porta da casa da avó e o bicho está em câmera lenta atrás dela, querendo brincar de fantasminha 123. Então a senhorinha abre a porta e ela pergunta o que era aquilo. E ela diz que era seu tio que havia morrido quando ela era criança. E meu irmão, ela tem cara de ter no mínimo uns 90 anos. E ela diz que toda noite esse espírito aparece desde que o avô dela deu aquela falecida. E que apareceram muitos outros em uma ponte. Então ela começa a contar o que acontecia e diz que muitas pessoas morreram naquela vila. E quando Kana olha pela janela, a ponte está cheia de espíritos e ela diz que toda noite eles ficam a chamando. E ela diz que vai contar a história daquele lugar, já que lhe resta pouco tempo de vida. Basicamente naquela vila as pessoas tinham a tradição de quando a pessoa morrer ser colocada em um barco ou algo que flutue e o corpo ser deixado para descer no rio. E se caso passasse pela ponte sem cair na água, a pessoa iria para o céu. E caso contrário, ficaria preso ali com os outros familiares. E é por isso que eu digo que não é bom ficar tirando sorte com a vida dos outros. E basicamente todos que morreram acabavam batendo e o corpo caía. E galera, eu acho que vocês sabem como resolver esse negócio dos espíritos, né? Basta pegar o corpo e queimar com sal. O problema é ir fundo nesse rio. E ela conta a história da última pessoa que desceu o rio e que se chamava Soushik. E ele tinha mais de 2 metros de altura, além de ser o seu primeiro namorado. E não vou nem falar nada, mas ela tem 1,55. Então vou deixar isso no ar. E na vez dele, precisaram amarrar 2 macas e quando estava descendo, o corpo ficou preso na ponte por ser muito grande. E eles tiveram a impressão que ele estava olhando para as pessoas antes de morrer. Então depois disso eles decidiram não fazer mais esse ritual. E nisso a avó de Kana pede para quando ela morrer ser enterrada em um funeral normal, pois não queria ser condenada a viver eternamente nessa ponte. E do nada a véia desmaia. E Kana acorda dentro do carro como se aquilo nunca tivesse acontecido, como um déjà vu. Então ela começa a fazer todo o caminho até a casa e quando chega na ponte percebe que estava tudo bem e que realmente era só um pesadelo. Mas quando ela está atravessando a ponte, o mesmo senhorzinho aparece. E ela dá boa noite, o senhorzinho dessa vez foi no dentista. E ele diz que a avó dela havia falecido, e ela corre para ver se ela não estava dentro da casa, mas não tinha ninguém. E quando ela vai pro lado de fora, os espíritos estavam gritando, falando que ela iria descer o rio. E no final ela bateu na ponte e caiu na água também. E Kana ainda tentou entrar na água para pegar seu corpo, e o episódio termina com os espíritos seguindo o rio. E galera, se você for parar para pensar, essa história é bem bizarra, por mais que não tenha um demônio ou um monstro violento. E o pior é que realmente existe uma lenda sobre um rio assim no Japão, e ele se chama Rio Sanzu, mas não é totalmente igual ao da história, mas basicamente os mortos precisavam ser lançados em um rio onde era definido seu lugar de descanso. E agora vamos para a nossa história principal, e que claro é muito mais macabra, e se chama O Pintor. E a história começa mostrando o pintor de sucesso chamado Mori, que estava fazendo a sua nova exposição no museu, e você sabe, né, quando você é famoso, vem um monte de novinhos pra cima querendo autógrafo. Que pena que eu sou anônimo e eu só queria um salgado e um refresco. Ele percebe que existe uma mulher misteriosa que começou a admirar sua obra, e ele vai perguntar o que ela achou. E ela demora a responder e diz que a pintura dele era boa, mas olhando com mais detalhes parecia boba. E Mori fica encabulado. E do nada ela pergunta se ele teria coragem de mudar de modelo para ter mais sucesso. Na semana seguinte, Mori está tentando fazer mais uma pintura
para sua próxima exposição, mas ele se sente um pouco distraído pensando na outra menina. E do nada ela aparece no estúdio dele dizendo que ele disse que a modelo dele estava velha e ultrapassada, mesmo sem ele ter falado nada. E ainda disse que a usaria como nova modelo. E mano do céu, imagina uma garota problemática. E ela mete o golpe tão forte que a outra acredita e mete o pé. E ela se oferece como modelo e diz que sua próxima exposição seria um sucesso caso ele soubesse reproduzir a sua beleza, pois não existe outra mulher no mundo tão boa quanto ela. E o nome dela é Cici. Tô zoando. Depois de um dia inteiro de trabalho, ele termina e quando ela vai avaliar o quadro, ela diz que ficou uma porcaria e começa a rir, falando que ele era um pintor medíocre e ela diz que vai embora buscar um verdadeiro artista. E só nisso podemos ver que essa mulher não é coisa boa. E durante toda a semana ele ficou obcecado por tentar pintá-la, mas toda vez refaz o desenho. Um certo dia ele encontra um amigo no bar e ele diz que um concorrente dele, que era um grande escultor, estaria lançando uma exposição que prometia ser um sucesso, mas ele não lembrava o nome, mas diz que a modelo era de primeira, então ele pega uma foto que havia tirado dela. E na foto aparece como se tivesse um monstro saindo do rosto dela. E galera, me diz como ele não percebeu que tinha algo de errado. Eu já chegaria na voadora caso ela aparecesse. Mori vai na casa do escultor pois gostaria de ver sua exposição, e ele diz que não mostraria nada, pois Tommy era apenas dele. E como ele estava alucinado, invade a casa do cara e dá aquela falecida humilde nele. E quando chega na sala onde ela estava, existiam várias estátuas quebradas, pois o cara também ficou alucinado tentando reproduzir a beleza dela. E Tommy está lá dentro e quando vê, mete o golpe novamente e diz que ele havia sequestrado, dizendo que ela só sairia de lá quando reproduzisse a imagem dela perfeita. Então Mori a leva para casa, pois agora ele realmente sabia como ela era. E ela diz que isso sempre acontecia com ela. As pessoas tentam desenhá-la, depois tentam matá-la, pois não conseguem, e não quer que ninguém mais consiga. E ele termina de pintar, então ele pinta um desenho bizarro, dizendo que era ela. E diz que a imagem estava perfeita dela. E ela diz que ele era um merda, que não tinha talento. E quando ele pergunta o que tem de errado com a imagem, ela começa a rir. Então ele fica boladão. E depois nos mostra a cena dele a fatiando no azeite. E agora vem a parte mais bizarra do episódio, pois de cada parte que ele havia cortado, começa a nascer uma nova Tommy. E quando eu vi isso, arrepiou até os cabelos de dentro da orelha. E ele poderia ter terminado aquilo a queimando, pois ela não conseguiria se multiplicar. O problema seria se de cada cinza virasse uma versão dela. Galera, eu acho que por hoje é isso, hein? Esse anime tem cada episódio bizarro que vocês não têm noção. E logo teremos outros animes de terror aqui. Estarei trazendo lendas japonesas para vocês ficarem sem dormir igual a mim. Agora, antes de partirmos, se quiser apoiar o trabalho do canal, se inscreve aí com o sininho ativado, pois logo estaremos batendo 10k no canal. E se isso acontecer, amanhã teremos vídeo novo. E aproveita e vá lá na plataforma de lives roxinha, pois vamos terminar a saga Dead Space e começar Resident Evil, pois esse mês eu estou pro terror. Agora que você fez isso, vou nessa. Então beijos, abraços e fui!